tela e vamos meditar neste texto que fala da lei do holocausto. Irmãos, eu não vou entrar aqui na parte teológica do livro, eu apenas vou transmitir uma palavra de Deus que vem através desse texto para o nosso ensinamento hoje. Hoje é um culto voltado para o ensinamento e eu não vou entrar aqui na parte teológica, mas o livro de Levítico é conhecido como o livro da lei. Ali você vai ver várias leis aí sobre o holocausto, sobre o sacerdote, né? A maneira como o sacerdote deveria ministrar sobre o altar. E esse texto que a gente falou aqui, irmãos, fala sobre isso. Esse sacerdote, a forma como ele deveria se apresentar para ministrar no altar do sacrifício. Então esse sacerdote aqui no Antigo Testamento, e já abrindo parênteses para falar para os irmãos que não é tão fácil, irmão, pregar no Antigo Testamento, porque quando a gente fala do Antigo Testamento, nós temos que trazer para o Novo Testamento. Então o Antigo Testamento nada mais é do que uma figura do que iria acontecer no Novo Testamento. Então a figura aqui desse sacerdote, então eu quero falar para você que esse sacerdote aqui do Antigo Testamento, ele tinha essas obrigações e essa responsabilidade. Toda manhã esse sacerdote, ele tinha que ir lá no altar do sacrifício. Ele pegava aquele animal, o povo pegava e o pecado era transmitido para aquele animal e entregue na mão do sacerdote. Então o sacerdote ia, pegava o animal e fazia o sacrifício ali no altar do sacrifício para tirar o pecado daquelas pessoas. Mas na realidade o povo continuava pecando, continuava trazendo animais. Mas o foco aqui que eu quero trazer para vocês é que, se você observar o texto, veja que tem algumas obrigações, como esse sacerdote ele deveria se comportar diante de Deus, diante do altar de Deus. Deixa eu abrir logo um parênteses aqui, irmão. Hoje é culto de doutrina, não é de todo jeito, aleluia. Não é de todo jeito que você vai chegar na presença de Deus, aleluia, pastor. A minha oração, eu já orei, já falei, já implorei, já glorifiquei, já fiz tanta coisa e não vejo nada acontecer. Então, irmão, calma aí, não é de todo jeito que você chega diante de Deus. Tem que ter, irmão, muita coisa para chegar diante de Deus da forma certa, da maneira certa, como a palavra de Deus ensina. Não é de todo jeito, não é de todo jeito, não é do jeito que você quer, nem do jeito que eu quero, é do jeito que Ele quer e como a palavra fala como é para ser. Então o sacerdote, vocês querem pirão, meu irmão? Tem que mais maneiro, né? Calma. Meus queridos, o sacerdote, para ele ir até o altar de Deus, olha para cá, para ele chegar no altar de Deus e ministrar no altar de Deus, ele precisava tirar as vestes que ele estava. Ele não podia ir até o altar, o sacrifício, se apresentar diante de Deus com aquela veste, não. Ele tinha que vestir uma
veste nova, uma veste de linho, uma veste que ele tinha que vestir do sacerdote, aquela calça de linho, aquela veste de linho, e linho na Bíblia fala de pureza. Então ele vestia aquelas vestes novas, ele ia de manhã, ele saía com a lenha, um monte de lenha, e ele chegava lá de manhã, aí estava aquele animal que tinha queimado a noite toda. Ele tinha que arrumar o altar, ele tinha que tirar as cinzas daquele animal, daquele sacrifício que passou a noite toda, aquele sacrifício agora é cinza. Então ele vestia as vestes, ele ia lá no altar, ele tirava toda a cinza da noite passada daquele animal, tirava toda a cinza, colocava do lado do altar, e ele renovava as lenhas, aquelas lenhas que queimou a noite toda, que já estavam as cinzas, ele tinha que colocar lenha nova. Para quê? Porque a ordem de Deus era para que o fogo não se apagasse, o fogo tinha que continuar, eita glória, aceso continuamente, constantemente, tinha que ter fogo, aleluia. Então o sacerdote, ele tinha essas obrigações, ele tinha que ter a veste limpa, ele tinha que remover as cinzas, e ele tinha que colocar madeira nova toda manhã, aleluia. Meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, quando eu falo nesse sacerdote do Antigo Testamento, trazido para os dias de hoje, nós somos os sacerdotes de Deus hoje. Abra sua Bíblia, deixa sua Bíblia aberta, e vamos ver isso, 1 Pedro, capítulo 2 de 1 Pedro, se eu não me engano é isso, capítulo 2 de 1 Pedro, a partir do versículo 9, ele fala o que? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas, para se tornar a gloriosa luz. Então, veja que hoje, o sacerdote somos nós. Esse sacerdote aqui no Antigo Testamento, hoje o sacerdote somos nós. Sacerdócio real. Diga assim comigo, sacerdócio real. Se você soubesse o peso que tem isso aqui, irmão, olha para sua irmã e diga: você é sacerdote. Você exerce o sacerdócio na terra. Você não está entendendo, né? Sacerdote. Ô sacerdote, aleluia. Sacerdote, irmão, ele. Oh, glória a Deus. Se você entendesse isso aqui, irmão, o sacerdote, quando ele fala aqui, Deus ouve lá em cima, aleluia. Ele tem conexão direta com Deus. Ele fala na terra e Deus ouve no céu, aleluia. Sacerdócio, você é o sacerdócio real de Deus hoje. Mas vamos lá. Veja o que diz também, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, diz o quê? Ou não
quero que você saia daqui entendendo isso aqui. Esse sacerdote do Antigo Testamento, sacerdote hoje somos nós. Quando o sacerdote lá do Antigo Testamento, ele fala de veste de linho, veste, ele está falando, ele simboliza, ele traz uma figura hoje, para nós hoje, do nosso caráter cristão. O nosso caráter cristão. Porque para nós hoje representa o viver revestido de Cristo. Então, quando fala-se em veste, no Antigo Testamento, quando a gente traz para o Novo Testamento, fala de caráter, fala de transformação, fala de despojar a veste antiga e se revestir do novo. Aleluia! Que é Jesus. Então fala-se de veste, de caráter. Então você, para que o fogo ele venha continuar aceso, ardendo em nosso coração, para que a chama não venha apagar, nós temos que estar vestido dessa nova veste, revestido de Cristo. Então, a primeira coisa, pastor, a obrigação do sacerdote, do antigo sacerdote, era manter o fogo aceso, e esse fogo aceso aqui significa purificação e adoração contínua, constante. E para que você venha se manter com essa chama acesa dentro de você, você não pode continuar com a mesma veste que você vestia antes. Olha para sua irmã, para ela não dormir, diga: se você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Oh glória. As vestes, vamos ver lá em Efésios, capítulo 4 de Efésios. O que é que diz no capítulo 4, versículo 17 ao 32? Se despojar do que, irmão? Do velho. Se despojar, presta atenção aqui, despojar aqui é como se, no grego, é como se você tirasse uma roupa e vestisse outra roupa. Então ele está dizendo aqui, repete aí, Leovana, repete aí. Se despojar, lá no versículo 11, parece. Enquanto ao prazo passado, os despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Irmãos, presta atenção, para que essa chama venha continuar
acesa dentro de você, você precisa se despojar do velho homem, a velha criatura. Quem era eu? Quem era você? A velha criatura. Aleluia. Então se despoja da velha criatura e se reveste de Jesus. Tem que se despojar. É como você trocar de roupa. Dizer, ei, eu era, hoje eu já não sou mais. Eu sou de Cristo, aleluia. Sou uma nova criatura. Continue o texto. E vos renoveis o espírito do vosso sentido, e vos revistais o novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo. Deixar o quê? Será que tem crente que mente? Acho que aqui não tem, o da vida não tem não. Tem crente que mente, será? Será que tem? Deixar o quê? Mentira. Se despojar do velho. Você era mentiroso. Hoje você não é mais. Se você tiver nesse negócio, é melhor vestir a veste. Outra veste, né, irmão? Porque pra chama, por isso que tem muito crente na igreja, irmão, que não tem mais a chama acesa, aleluia, está se apagando a chama, o Espírito. Não apaguei o meu Espírito, assim diz o Senhor, porque ainda continua na mentira, no engano, continua vivendo o velho. Mas Jesus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: está na hora de trocar as vestes, está na hora de trocar as vestes. Tira essa veste antiga, rapaz, veste a veste nova para chegar diante dele. Continua o texto. Falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha de repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação. Você é uma nova criatura. Não saia da sua boca palavra torpe, qualquer coisa, não. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Está com uma veste nova, de linho. É diferente. É diferente. Você é diferente hoje. Você não pode ser aquele que era antes. Que é isso, rapaz? Que é isso, rapaz? Na sua consciência, na sua mente. Quem é você? Você continua sendo a mesma pessoa dentro da igreja, continuando sendo aquele velho homem. Deus está dizendo para você: arranca essa veste do velho e veste a nova, veste a nova.
teu espírito aqui, senão vai mansidão, longanimidade, crente bravo, irado, com raiva. Que negócio é esse? Ele está precisando vestir uma veste nova, uma veste de linho, a pureza. Ele está precisando de caráter, de transformação, rapaz. Ele está precisando de um mocotó desse aqui, para ele sair daqui transformado. Aleluia! Veste. Outra coisa, viu? Veste espiritual. Estou falando de vestimento espiritual. É de dentro, já foi falado aqui, não foi isso? De dentro para fora. Aleluia. Não é só você estar aqui dentro, irmão. Não, você tem que ser crente aqui e crente lá no seu trabalho. Eita glória. Você tem que ser crente aqui e crente lá na sua escola. Você tem que ser crente aqui e crente lá na sua casa. Por isso que tem aí, irmão, muita gente já não abre nem a boca para dar glória. A chama está se apagando. Por quê? Quer chegar diante de Deus, no altar de Deus. Quem é o altar de Deus? É você. Você hoje é o altar de Deus na terra. Então você tem que estar vestido, revestido de Cristo. Mas ele fala também, além das vestes, ele diz que o sacerdote, esse do Antigo Testamento, ele ia pela manhã, levava lenha, e aquele sacrifício, olha para cá, aquele sacrifício que foi posto, o animal que foi posto, a noite toda queimando lá, que hoje não precisa de animal. Não. Esse texto ele fala de adoração, de louvor, de presença de Deus. Então não precisa você sacrificar mais o animal. Não. Mas nós temos que nos se esforçar, nos sacrificar. Tem esse esforço nosso. Para quê? Da mesma forma, olha para cá, irmão. Da mesma forma que o sacerdote, você pensa que é fácil? Toda manhã, ele ia lá de manhã, vestia a veste nova, ele ia no altar, no sacrifício, ele pegava toda aquela cinza do animal que queimou a noite toda, ele tirava, limpava todo o altar, todos os dias, ele pegava aquele sacrifício que foi ontem, ele colocava do lado para depois levar fora. E essas cinzas fala de resto de sacrifício que já foi consumido e tinha que ser tirado do altar. Toda aquela cinza do sacrifício que já foi consumido tinha que ser tirada do altar. Para quê? Para a chama continuar acesa. Tem gente entendendo aqui já, viu? Cinza. A cinza que foi da noite passada. O sacerdote de manhã ia tirar ela e colocava um novo sacrifício. Então o que passou lá atrás, para que a chama do altar continuasse aceso, o sacerdote tinha que tirar o que passou a noite toda para continuar aceso. E está sendo isso para os dias de hoje. Tem muita gente, irmão. Eita glória, isso é forte, que ainda vive com o seu passado dentro dele. Isso é muito forte. Seja o que for um relacionamento que passou,
foi alguém que te magoou, seja algo, pecado que você cometeu, ainda esse passado te assombra. Então, quando fala lá que o sacerdote, ele removia aquelas cinzas que foi passada, porque já passou. O que passou, passou. Já foi passado. Não vai contribuir para você hoje. Tem pessoas que querem viver do passado, irmão. Tem pessoas, irmão. Ei, tem um ditado que eu digo assim: não deixe o seu passado ser o governo do seu futuro. Deus quer te abençoar. Deus tem coisa grande para a tua vida. Os projetos, os planos de Deus são grandes para você. Creia no que eu estou falando. Deus tem coisa muito grande para a sua vida. Aleluia. Pastor, é porque irmão, você precisa se desligar do seu passado. Aleluia. Eu vou falar. Tem um negócio aí agora, irmão. Culto do pastor Zilei, me ajuda aí. Culto do passado, não, como é que se diz? Que estou fazendo aí, irmão? Culto da lembrança, não sei de que. Culto que tem culto da lembrança, é? Um culto que me convidaram para pregar lá. Eu cheguei lá e disse: que culto é esse, irmão? É o culto da lembrança. Você lembrança de quê? Quando a gente orava, pastor, a unção caía. Quando a gente era crente, aquele louvor antigo, Chico Carvalhal, Chico, não sei de quê. Culto da saudade, pastor. A gente tem saudade de orar. A gente já não ora mais. Culto da saudade de Jesus. Eu estou com saudade de Jesus. Eu estou com saudade de orar, de ler a Bíblia. Eu digo: irmão, pelo amor de Deus, irmão, isso é um culto. Eu vim pregar no lugar errado. Aleluia. Eu tenho nada a ver com o passado. Jesus está aqui. É hoje, é hoje, é hoje. O que passou, passou, irmão. Aquela glória que você deu ontem. Ah, pastor, eu tenho tanta glória domingo aqui. E o que foi, irmão? Passou. Aquela glória já se foi. Tu tem que continuar com a chama acesa. A chama, a adoração tem que ser contínua. Aleluia. Constante, todos os dias. Tu tem que dar glória, aleluia, todo dia, irmão. A viver de passado, rapaz. Aí ora. Pastor, eu era uma mulher de oração. Eu era um homem de oração. Era? Oxê, era e não é mais. A chama está se apagando. Abra a sua Bíblia. Isaías 43, 18, irmão, diz o quê? Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Não vos lembrei de quê? Das coisas passadas. Por que Deus ensinou isso, hein? Não vos lembrei das coisas passadas. Por quê, irmão? Aí tinha uma irmã na igreja, deixa eu contar uma história aqui, irmão. Tem uma irmã na igreja chorando, meu diabo Ivo, chorando, chorava tanto aquela irmã no culto, terminou o culto, assim, irmão, pelo amor de Deus, irmão, por que a senhora chorou tanto? O que está acontecendo com a senhora? Chamei a irmã, fiquei preocupado, irmão. A irmã chorando, presta atenção aqui. A irmã chorava demais. Eu digo: irmã, pelo amor de Deus, a senhora chorou o culto todo. O que foi que eu disse? Ah, pastor, o meu filho, ele disse umas palavras a mim tão terrível. Ah, pastor, aí eu, meu Deus, cadê ele, irmão? Cadê seu filho? Ah, está na casa dele. Eu disse: isso foi ontem de noite, foi, irmão. Não, pastor, faz 28 anos
3, 13 e 14. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Mas os homens maus e enganadores. Filipenses. Não precisa falar mais nada, foi pastor Zé. Leia aí, né? A bunda mais alta ali é a admissão dela. A voz dela é mais alta. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Mas Cristo eu Jesus. fico todo cheio de Deus, um negócio desse. Deus falando claramente agora nessa noite, meu pastor Zé, dizendo: irmão, esquece isso, irmão, esquece isso, olha para frente. Isso está te atrapalhando, está te puxando para trás, olha para frente. Oh, glória! Olha para frente, diz a tua irmã, olha para frente, diz a ela, olha para frente, esquece o passado, o que passou para trás, passou, olha para frente, para o alto, é Jesus, irmão. O pastor disse um negócio comigo, viu? Nunca mais esqueço. Está aqui, vai. Ele fala um negócio comigo, nunca mais esqueço. Está precisando pegar as cinzas do passado, jogar fora. Está precisando, senão vai se apagar. Vai se apagar, a chama vai se apagando. Por quê, irmão? Porque precisa tirar as coisas velhas. Rapaz, depois que o homem caiu no jardim, a mente dele só é desgraça. Só pensa em coisa ruim. Já percebesse que você pensa milhões de coisas, irmão? 90% é coisa ruim. Vai acontecer isso e tal, e é muita coisa, e você, irmão, você tem que se libertar. Aleluia, já foi falado aqui. Deus te deu um espírito, não vai de fortaleza, um espírito de coragem. Então, quando fala de cinza, fala de coisa, irmão, que não gera, não está gerando, hein? Presta atenção aqui. Essas cinzas não está gerando vida espiritual para você, não gera mais nada. Não está gerando, está te atrapalhando na tua vida espiritual. Coisa do passado, irmão. Encontrei um irmão ali quando eu vinha lá, pastor, enquanto meu querido, tudo bem? Poxa, o senhor sai da igreja fulano e tal, papá. Eu digo, agora eu estou em outra. Lá, não sei o que. Eu digo, irmão, eu nem me lembro mais. Aonde eu estou é no pão da vida. Estou adorando a Deus, dando glória e aleluia. O que passou, meu pai. E eu estou preocupado que passou. Olha para a sua irmã e diga assim: que vive de passado é o que, irmão? Você não é mal, né? Então, irmão, quando o sacerdote ia lá, pegava as cinzas, removia e tirava aquelas cinzas e está dizendo: ei, isso aqui já não serve mais. Se deixar aqui, a chama não vai continuar acesa. A lenha que ele ia colocar toda manhã simboliza o que, irmão? O esforço que nós temos que fazer toda manhã. Ele pegava aquele feixe de lenha. O cara fala assim na Bíblia, isso é fácil, né? Um feixe de lenha, irmão. Quem já pegou
a lenha aqui. É pesado. O feixe de lenha. O feixe de lenha no pescoço levantou da manhã. Levava aquele feixe de lenha. Para quê? Para quê, pastor? Para a chama não apagar. Hoje a gente vive, irmão, uma preguiça espiritual muito grande. Um desânimo, uma preguiça. O povo vem para a igreja se arrastando. O povo que chega na igreja vai cantar o hino da harpa, irmão. Eu digo, misericórdia. Jesus. Eu digo, rapaz, isso não é funeral, não, irmão, pelo amor de Deus. Então, liga, fala do esforço. Abra a sua Bíblia aqui. A nossa irmã Leovanda até falou esse versículo. 1 Coríntios, no capítulo 15, eu já estou terminando. No versículo, do versículo 51 ao 58, diz o quê? Pode ler aí? Eis aqui os dias do mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto, que é mortal, se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tratada foi a morte e a vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre aludantes da obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eita glória! Quem pode dar glória? Seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Que é isso, pastor? É lenha. Colocando lenha. Isso é lenha, irmão. Vai colocando lenha. Seja firme, seja constante, seja perseverante. Não desista. Estou cansado, tá não. Vence o cansaço. Vai colocando lenha. Vai colocando lenha todos os dias. Vai tirando a cinza. Vai se revestindo do novo. E a chama vai continuar acesa. E o altar vai continuar com a chama acesa. E a chama e o fogo não se apagará.
exército que pode dar um glória bem forte para Ele nessa noite. Levanta a tua mão direita, vai, levanta a tua mão direita. Eu quero profetizar nessa noite e você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui diferente, sabendo que você já não é mais aquela criatura. Aquela criatura morreu, aquela criatura, velha criatura, aleluia, ela morreu. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus, e Ele colocou uma chama dentro de você. Você hoje é altar de Deus nessa terra, é sacerdócio real, aleluia. Ai meu Deus, oh glória. Adoração tem que ser contínua, constante. Adora Ele onde você estiver, aleluia. Aonde você estiver, adora Ele, glorifica Ele, porque Ele acendeu essa chama dentro de você, irmão. Assim como o sacerdote no Antigo Testamento tinha as obrigações, meu pastor Zé, sua responsabilidade, sua obrigação. Hoje nós temos a nossa também. Assim como ele tinha as responsabilidades dele, de ter moral, vida espiritual, por consagração. Assim como ele tinha a responsabilidade no Antigo Testamento, hoje nós temos a nossa responsabilidade também. Olhe para cá. Falar é muito fácil. Falar é fácil. Mas nós temos que praticar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Se Jesus está dizendo que você é uma nova criatura, irmão, você é. Tira as coisas que já passou. Viva uma vida revestido de Cristo. Amém, irmão? Então esse texto ele fala disso, de adoração contínua. A chama não pode apagar, a chama não se apagará. Mas para a chama não se apagar, você tem que fazer a sua parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Nós temos que fazer a nossa parte também. Amém, irmão? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu já retorno o trabalho para o nosso pastor.